Olá, meus amigos. Eu quero fazer uma reflexão hoje sobre a pessoa ter fé, a pessoa encontrar Deus. Jesus falou que nós só vamos encontrar Ele quando Deus enviar a pessoa para Ele. Interessante que aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 44, o próprio Jesus disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No mesmo capítulo, no versículo 65, ele diz: E dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. O interessante, ouvinte, que o próprio Jesus está dizendo que eu só vou ter um encontro com ele se Deus, o Pai, enviar. E mais no texto do próprio livro de João, no capítulo 14, e o versículo 6, Jesus já disse diferente aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui está dizendo que para nós irmos a Deus é só através de Jesus. E naquele outro texto anterior, o próprio Cristo está dizendo que eu só vou a Ele se o Pai enviar. Não é interessante isso aí? Será que não é contraditório, ouvinte? Não é contraditório. Por que que não é contraditório? Não é contraditório porque no versículo 30 do capítulo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: eu e o Pai somos um, isto é, Jesus e o Pai é um. E as pessoas têm grande dificuldade de entender isso. Eu vejo aqui na internet, eles não conseguem pôr na cabeça. Então, a divindade, ela é de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como é que Deus manda nós para Jesus? Como que Ele manda? Ele manda através da palavra. Quando, por exemplo, agora você está recebendo a palavra, é Deus que está fazendo você ter um encontro com Jesus. Mas como é que você encontra Ele? Você encontra Ele quando você acredita na palavra. Quando você acredita. Quando você crê. E quando você crê, você gera fé. Você gera fé dentro de você. Por isso que aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e a fé vem por ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Está entendendo agora? Deus manda você até Cristo através da palavra. E quando você crê, aí você recebe Deus. Mas quem é a palavra? A palavra é o próprio Salvador, é o próprio Senhor Jesus. Como está escrito aqui no livro de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois bem, ouvinte, isso aqui é um mistério de Deus para nós, que a mente humana não consegue entender. Por isso que tem muita confusão, falta de entendimento nesta área, porque isso é um mistério. E aí Jesus falou assim: ora, quando você crê, você gera fé, desculpa, é operado um poder dentro de você que o Espírito Santo,
com a fé que você tem, ele entra dentro de você e ele começa a operar no teu espírito. Como que ele opera no teu espírito? Ele opera convencendo o homem. Ele começa a convencer você do pecado, quando você crê, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, quem que é? O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Você está entendendo? Só que há 3 ações distintas, mas o Senhor é o mesmo, é o próprio Deus. Então, ouvinte, você só vai a Deus quando o próprio Deus manda a palavra. Quem que é a palavra? É o Senhor Jesus. E você, a única coisa que você faz é você tem que crer. Se você não crer, você não vai conseguir chegar a Deus através de Jesus. Então, por que as pessoas querem sinais de Deus? Eles nunca vão ter. Eles nunca vão entender. Por quê? Porque eles não acreditam, são incrédulos. E quando eu não acredito, eu não gero fé. E aí, não tem o outro dom que você pode ter quando você recebe, crê na palavra, quando você gera fé, é o dom do Espírito Santo, que cada um dos crentes, porque a palavra crente vem da palavra crer, ele recebe. Por isso que às vezes quando nós explicamos as coisas aqui, você não entende, porque você não tem o Espírito Santo que vai convencer você que esta palavra é verdadeira. Por isso que lá em 1 João, capítulo 4, versículo 6, diz assim: nós somos de Deus, aquele que é de Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, em outras palavras, você só vai entender as coisas de Deus quando nós estamos pregando aqui, quando você creu na palavra, aí você gerou fé. Quando você gerou fé, você agradou a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí quando você agrada a Deus, ele te dá um dom, que é o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito dele que entra dentro de você, fica no seu coração, junto com o teu espírito, falando. Quando você ouve a palavra, ele fica convencendo você, persuadindo você que você precisa fazer isso, fazer aquilo, que você precisa se arrepender. Ele convence você do pecado, convence você da justiça, que você tem que praticar a justiça de Deus, que é a própria palavra, e do juízo, que se você não praticar, você vai ter um juízo pela frente. Então, meu ouvinte, quando eu venho aqui pregar, eu não me preocupo se as pessoas vão aceitar ou não, porque isso aí não é uma ação minha. Eu estou apenas sendo um canal de Deus para levar você ao Salvador. E a própria palavra de Deus é o próprio Salvador, é a palavra de Cristo. Aí você acredita na palavra, aquela palavra se torna pessoal para você. É nisto que opera a transformação de vida. Quando você acredita, aí você teve um encontro com Cristo. Porque Deus enviou a palavra. Por isso que nós falamos aqui, ó, quem manda nós vir pregarmos aqui é Deus. Então todas as pessoas estão sendo enviado a Cristo. Mas você só recebe através da fé. E a fé só vem pelo ouvir, quando você acredita. Quando você acredita, você gera fé. Por isso que quando nós pregamos aqui, muitos não acreditam, muitos zombam, muitos não crêem. E só que eles querem ir a Deus, querem ver Deus, querem apalpar Deus, querem ter conhecimento de Deus. Sem a crença, sem fé, não vai conseguir, nunca. Por isso, meu ouvinte, que eu vejo aqui na internet as pessoas falam assim, a Trindade, tem a palavra Trindade na Bíblia? Não tem. Mas tem o Espírito Santo? Tem. Tem o Filho? Tem. Tem o Pai? Tem. Aí eu vejo eles fazer distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos, nós nos tornamos um com Ele. E a palavra de Deus fala que isto é um mistério. O que é mistério? Mistério é coisa que você não entende. Nós nos tornamos um. Nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos entender o que Ele quer dizer, a linguagem dele. É por isso que muitas pessoas
não consegue entender a linguagem espiritual, porque ele não tem o Espírito Santo, porque ele não creu e não gerou fé. E quando nós vem aqui com a palavra, que é o próprio Jesus, que a palavra é o verbo que se fez carne. Mas quem enviou a palavra? Quem enviou o verbo? Quem enviou Jesus? Foi o Pai. E o Pai, ele enviou o próprio Filho para você ter um encontro com o próprio Pai, que é o Filho, que são uma só pessoa. Talvez eu esteja falando, para você que não crê, é uma coisa fora do normal, e é mesmo. Mas só quando você tem um Espírito. Eu vejo aqui na internet, aquele que tem o Espírito, aquele que não tem o Espírito de Deus. O Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito do erro causa muita confusão na sua mente. Por quê? Por causa da incredulidade. Eu já fiz um vídeo dizendo que a incredulidade é um caso sério. A incredulidade, ela cega o entendimento da pessoa. Ela não deixa você ouvir a palavra. Você ouve, mas quando chega lá, no meio do caminho é distorcido. Então, meu amigo, meu ouvinte, você tem que entender o seguinte: são 3 pessoas da Trindade, numa pessoa só. Você não tente entender isso. A Trindade tem escrito na palavra? Não tem, mas eles começam a fazer confusão por isso. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Por isso que ele disse certa vez para os discípulos. Os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: estou tanto tempo convosco que não me tende visto. Eu e o Pai somos uma pessoa só. O Espírito Santo é o próprio Deus que está dentro de nós. Por isso que o Senhor Jesus disse para nós assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E no outro texto ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vós. Ele voltou através do Espírito Santo. Então aí nós entendemos pelo Espírito Santo que o próprio Deus que está conosco, na ação do Espírito Santo dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você compreender as coisas espirituais. Pense nisso.